Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor para a meditação desta noite, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo número 11. Lucas, capítulo 15, versículo número 11. Convido a igreja a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, para que possamos ler. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ainda vou fazer oração. Senhor, a tua palavra foi lida. Que o teu Espírito Santo nos dê um entendimento claro para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A gente pode assentar. Irmãos, a parábola do filho pródigo, com certeza é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, muito ventilada, muito falada, e até por músicas seculares, por compositores seculares, já virou música. E é interessante que o texto, ele, obviamente, só pode ter uma interpretação, e nós não podemos fugir dela. A Bíblia não tem várias interpretações. Mas o texto ele tem muitas aplicabilidades. É um texto muito rico e que nos permite entender alguns aspectos do nosso relacionamento com Deus. Eu gostaria de tratar deste tema esta noite, irmãos. Aspectos no relacionamento com Deus aplicados à igreja e à família. Seriam 4 aspectos que eu considero muito interessantes e muito importantes, que nós não podemos deixar passar sem observá-los. O primeiro, e deixa a palavra de Deus aberta, está lá no versículo de número 11 em diante, voltarei a ler. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, meus irmãos, é acerca do princípio da autoridade instituído na palavra de Deus.
Este rapaz, Jesus diz que ele chegou ao seu pai, pediu aquilo que lhe era de direito, o pai o concedeu, ele saiu, então, fazendo uso dos prazeres do mundo, consumiu tudo que possuía, começou a passar necessidade. Um aspecto importantíssimo na vida do cristão, na vida do evangélico, que nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, é entender o princípio da autoridade instituída por Deus. Havia um conceito medieval, aristotélico, que é igualmente moderno, que significa semelhante é conhecido por semelhante. Ele foi aplicado à teologia, que quer dizer, principalmente na medieval, que para ter comunhão com Deus, pecadores deveriam se assemelhar a Ele. Havia um imaginário na escada da teologia medieval. Ou seja, nós precisamos parecer com Deus, precisamos agir para estar mais próximo a Deus, precisamos subir uma escada para que Deus nos aceite. E foi justamente nesse aspecto que Lutero se rebelou, antes mesmo de escrever as 95 teses e apregoá-las na Catedral de Wittenberg, porque ele não conseguia entender esse aspecto no qual precisávamos agir, trabalhar, nos penitenciar, precisávamos sofrer, precisávamos participar de procissões, andar, nos machucar, para que Deus nos aceitasse. Essa relação tem a ver com a justificação, meus irmãos. E na palavra de Carter Lindenberg, ele diz: agora, porém, Lutero percebia que não devia pensar na justiça de Deus no sentido ativo de que precisamos nos tornar justos com Deus, porém, no sentido passivo de que Deus nos dá a justiça. E consoante Grinch e Jenson, a reforma trata a justificação apenas pela graça e por meio da fé, fazendo uma proclamação metateológica. Mudou-se, inverteu-se a lógica das coisas. Nós não tivemos a capacidade de fazer nada, nós não fazemos nada, nós não temos nenhum benefício próprio que nos aproxime de Deus, que nos faça estar mais próximo a Deus. Penitência alguma nos levará a Deus, sofrimento algum nos levará a Deus, mas pela graça e misericórdia. Então nós deixamos de ser condenados e fomos justificados por Deus. E o que isso tem a ver com o princípio da autoridade, meus irmãos? É que se nós entendermos, se nós tivéssemos essa percepção de que tudo parte do Senhor e não de nós, que todas as coisas são delineadas a partir da vontade de Deus, nós podemos ter a mentalidade certa de que nós devemos nos submeter à autoridade que é o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós praticamos justamente o contrário do que esse jovem praticou. Ele simplesmente saiu, metaforicamente falando, debaixo do guarda-chuva do seu pai, ou seja, da proteção do seu pai, para andar conforme suas próprias perspectivas. E assim, meus amados, o princípio da autoridade, uma visão nossa diretamente ligada a Deus, ela faz com que nós nos centralizemos nele, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, conforme diz no livro de Romanos. Nós nos colocamos diante de Deus, na certeza de que Deus, Ele é soberano. Ele dirige as nossas vidas. Ele dirige a nossa existência. Ele nos conduz nesta terra. E essa mesma perspectiva, ela é cabível, meus irmãos, na esfera da igreja. É mais ou menos essa perspectiva de Hebreus capítulo 13, versículo 17, lá na casa de vocês podem ler.
quando o autor de Hebreus conclama que aquela igreja ouça, se submeta àquela liderança. Porque o autor de Hebreus diz que aqueles homens que conduziam aquela igreja eram autoridades colocadas por Deus para guiar, para dirigir, para abençoar, para direcionar o seu povo. E se nós começarmos pensar como igreja, como Deus tem nos conduzido, como Deus tem nos protegido, como Deus tem cuidado de nós, irmãos, através das autoridades que Ele constitui nesta igreja, nós ficaremos maravilhados. Há pouco tempo nós tínhamos um pastor aqui, chamado Eurípides, apaixonado por Cristo, apaixonado pela igreja. E eu falo sem medo nenhum, morreria pela causa do Evangelho. E Deus estava cuidando de nós através dele. O pastor Eurípides passou, chega o pastor Danilo, um homem apaixonado pela igreja, um homem estudioso, um homem que nos dá bom alimento, um homem que prega com convicção da alma, um homem que não inventa, um pastor que não cria nada, mas que tira o ensinamento da palavra. Chega o pastor Isaías para cá, mesmo na inatividade, mas um homem estudioso, fiel às Escrituras, preocupado até com a indicação de livros para nós lermos. E Deus tem cuidado com as autoridades que Ele constitui. O problema é que às vezes nós não paramos para pensar nisso. E às vezes nem damos a satisfação que essas autoridades merecem. Não damos o ouvido que eles merecem. Não prestamos atenção nas suas palavras como eles merecem. A questão, meus irmãos, é que se nós entendermos isso, esse processo de que tudo parte de Deus, nós vamos compreender que foi o Senhor que colocou o pastor Danilo nessa igreja. Foi o Senhor que levantou os presbíteros dessa igreja. Foi o Senhor que levantou os diáconos dessa igreja. Foi o Senhor que levantou a liderança dessa igreja. Enquanto estiverem andando com o Senhor, enquanto estiverem idôneos do ponto de vista da palavra de Deus, são merecedores do nosso respeito, são merecedores da nossa atenção, porque agindo assim, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. É nessa mesma perspectiva que João escreve as cartas na ilha de Patmos, quando ele se dirige ao anjo da igreja. Alguns teólogos querem sustentar que não se referia aos pastores, mas eu não me alinho a essa teoria. Era direcionado aos pastores da igreja. Deus mandou mensagem para os pastores da igreja, para conduzir a sua igreja, para direcionar a sua igreja, porque eles estavam ali representando ao Senhor, debaixo do princípio da autoridade que Deus deu. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós acatamos a deliberação do pastor, mesmo não entendendo, mas por amor e com respeito à palavra, nós aceitamos e acatamos. Quando nós entendemos isso, nós ouvimos a voz do Senhor, nós somos colocados diante de situações as mais difíceis das nossas vidas, como foi colocado Abraão, Davi, Jacó, José, Daniel e tantos outros homens. E mesmo sem entender a situação, o momento, cumpriam fielmente aquilo que o Senhor ordenara, por respeito à autoridade de Deus. Irmãos, esse mesmo princípio da autoridade, ele deve ser levado para a nossa família, para a nossa casa. Porque é Deus que constitui o pai e a mãe. Ao pai cabe exercer a autoridade indicada pelo Senhor. À mãe cabe exercer a autoridade indicada pelo Senhor. Porque se agirem com a autoridade que Deus lhe deu, com certeza as suas casas serão transformadas. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, meus irmãos, é acerca do princípio da autoridade. O segundo aspecto versículo de número
17, pode acompanhar aí, diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar, meus irmãos, nesse relacionamento com Deus, é que nós precisamos, de forma inquestionável, nos lembrar cada dia de quem Deus é. Este rapaz, ele estava passando fome. Ele estava numa situação periclitante. Mas naquele momento de angústia, ele se lembrou da casa de seu pai. Ele se lembrou que os trabalhadores lá comiam com fartura. Ele se lembrou que o seu pai era um homem justo, era um homem bom, era um homem correto. Ele se lembrou que naquela casa havia senso de eternidade com Deus. E nesse mesmo sentido, meus irmãos, nós vamos trazer lá em Jeremias capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias se encontrava num momento difícil. Jerusalém estava destruída e desolada. A angústia da sua alma era grande. Ele viu a aflição do povo, mas ele não se rebelou contra Deus. Ele se lembrava. Ele trazia à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele sabia que Deus poderia restituir o seu povo, poderia reconstruir a cidade. Ele se lembrou das maravilhas que Deus já havia feito. Nós, como igreja, precisamos nos lembrar de quem Deus é. Muitas vezes nós nos esquecemos. Infelizmente, a igreja está acometida pela cultura moderna, na qual a segurança está embasada no dinheiro e poder. A alegria está embasada no dinheiro e poder. Meus irmãos, isso é tão verdadeiro. Deixe a pessoa em dificuldade econômica, você vai ver quem é essa pessoa. Se ela passar por dificuldades econômicas, situações difíceis, você vai ver onde está o seu amor, a sua fé e a sua esperança. Mas Jeremias fala aqui que não é assim. Porque a sua esperança, a sua memória está voltada para Deus. E nós temos que nos lembrar que nós vivemos num plano efêmero, no qual isso aqui não é eterno. E que aqui todas as coisas passam. Todas as situações mudam, mas algo que não muda nunca é a esperança que temos em Cristo Jesus. Algo que não muda muito, nunca, é que Jesus vive e reina. Eu estudando esse texto de Jeremias, eu não sei qual foi o pastor, eu não consegui visualizar o nome, mas ele faz uma indicação interessante, que se no inferno tem uma placa que diz, aqui acabou a esperança, no céu tem outra placa que diz, aqui o que era esperança virou realidade. Nós temos esperança em algo que se tornará real. Nós temos esperança num Deus eterno. Nós temos esperança num Deus vivo. Nós temos esperança num Deus verdadeiro. Mas nós temos também que pensar, meus irmãos, enquanto família. Porque esse jovem, ele visualizava no seu pai boas lembranças. E a pergunta que eu digo é, qual a lembrança que os nossos filhos terão de nós? E por incrível que pareça, tem muita gente que deve deixar um legado de bens materiais aos filhos. Meu pai e minha mãe têm isso, tem aquilo, fez isso. Você acha que isso tem valor diante de Deus? O legado que nós devemos deixar para os nossos filhos, meus irmãos. As lembranças que nossos filhos têm que ter de nós é, meu pai era um homem de oração. Meu pai era um homem fiel a Deus. Meu pai não mudava seus princípios por nada.
Minha mãe era mulher de oração, uma mulher que dobrava os joelhos e orava e clamava. Eu tenho saudade da minha casa porque lá verdadeiramente meus pais amavam ao Senhor. Eu tenho saudade da minha casa porque verdadeiramente Deus habitava naquele lar. São essas as lembranças que nossos filhos têm que ter de nós, meus irmãos, como homens crentes e mulheres crentes. E vão ter que contar para os seus filhos. Não é que meu pai deixou dinheiro, bem, isso não tem valor nenhum. Meu filho, o teu avô era um homem temente a Deus. A tua avó era mulher de oração, íntegra a Deus. São essas as lembranças que os nossos filhos têm que ter de nós. São essas as lembranças que vão ter valor na eternidade. São essas as lembranças que vão mudar as vidas dos nossos filhos, que vão transformar as vidas dos nossos filhos. Meu pai lutava pela minha salvação. Minha mãe lutava pela minha salvação. Eu me lembro que a gente tem sempre esses problemas agora, quem tem filhos, né? A gente tem que acompanhar direto. Festa no colégio. O que é isso aí? Se for qualquer coisa que descaracteriza a fé das minhas filhas, elas não participam. Não tem mimimi, não tem conversa, não tem orientação. Elas são presbiterianas, crentes no Senhor Jesus. Enquanto vivo eu estiver, irei conduzi-las no caminho do Senhor. E elas verão um Pai que as ama, que se preocupa com a sua vida, com a sua salvação. Terceiro aspecto, meus irmãos. Versículo número 18. Disse o filho: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Terceiro aspecto na nossa relação com Deus, que eu gostaria de deixar claro, é que a nossa vida com Deus, ela não pode se embasar em palavras fúteis, em vida solene, mas numa vida prática. Aquele jovem verdadeiramente se arrependeu. Ele chegou e falou: Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Havia verdadeiramente um arrependimento. Havia verdadeiramente uma centralidade de ideia na qual se direcionava a Deus no sentido de reconhecer o seu estado de pecado. E aí, meus irmãos? Não precisa abrir as suas Bíblias. Eu vou ler. Isaías capítulo 1, versículo 10 diz: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação e também as festas de lua nova. Os sábados é a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Irmãos, Deus deixa claro que Ele não quer atitude solene e vã. Deus deixa claro que Ele não quer uma vida desassociada da prática. Mas Ele quer homens e mulheres que verdadeiramente professem-o na igreja e viva uma vida cristã verdadeira e autêntica. No nosso relacionamento com Deus, nós devemos sair dessas quatro paredes e as pessoas nos visualizarem lá e falarem: este homem, ele verdadeiramente serve ao Senhor, porque ele é justo, ele é digno, ele é ético, ele tem algo de diferente na sua vida. Essa mulher verdadeiramente serve ao Senhor, porque os princípios estabelecidos de conduta, essa mulher e este homem, eles andam com Deus. Eles não vêm aqui e levantam a mão, e oram, e falam alguma coisa, e pregam, e cantam, mas verdadeiramente eles vivem o Evangelho do Senhor.
eles foram transformados por Cristo. Deus quer de nós, meus irmãos, que nós não apenas venhamos para a igreja, que cantemos, e muitas vezes cantamos de forma mentirosa, porque nós cantamos aquilo que não vivemos, que não pregamos, que não praticamos, mas Deus quer justamente o contrário, que nós saiamos da igreja e que vivamos o evangelho verdadeiramente à íntegra. Sirvamos de esperança para esse mundo totalmente poluído. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida com as redes sociais devem ser repensadas. As besteiras que nós lemos devem ser ignoradas. As idiotices que nós repassamos devem ser ignoradas. As palhaçadas são colocadas e que nós achamos muita graça, mas não dignificam o nome do Senhor, devem ser execradas. Precisamos fazer uso das redes sociais de forma ética, coerente. Precisamos ser verdadeiramente crentes até na utilização das redes sociais. E através dela, edificar aquelas pessoas. Eu não posso nem falar com autoridade porque eu não tenho, mas se eu tivesse seria assim. É a condução do cristão. Olha a rede social desse rapaz, dessa moça. Olha o que ele fala. Olha o que ele posta. São coisas, são situações que edificam. E olha as críticas que fazem. São sustentadas, são embasadas. Ter uma vida prática e não apenas solene, meus irmãos. Esse é o terceiro aspecto. Deus requer de nós isso. E como família também precisamos, como pai e mãe, ter uma vida prática. O homem, consoante o que Deus estabeleceu, é o responsável pelo lar, é o sacerdote do lar. O homem tem que conduzir um pai, o macho, a sua família a Deus. O papel é dele. Tem que orar com seus filhos, tem que ler a palavra de Deus com seus filhos, tem que direcionar os seus filhos no caminho do Senhor. É uma vida prática. A mulher precisa entender o seu papel de submissão ao marido, aceitar e praticar, se submeter à vontade de Deus. Os pais precisam viver uma vida autêntica para que os filhos se inspirem nele e os queiram imitar. É o aspecto não da solenidade, mas o aspecto da prática, do pragmatismo, da atuação edificante e eficaz. Nós precisamos, meus irmãos, entender esse aspecto. E o quarto aspecto, versículo de número 20. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor compra, a roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. O quarto aspecto, meus irmãos, do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender. Quando aquele filho foi buscar o seu pai, ele só queria ficar com os seus servos, queria ser tratado igual a eles, queria se alimentar com eles, não queria mais nenhum posto de filho. Mas aquele pai, ele pega e dá o melhor para o seu filho. Ele faz o melhor para o seu filho. Ele entrega a melhor roupa. Ele entrega o anel. Mas tome cuidado. Não está falando de dar carro para o filho, bens materiais, não. Aqui está falando que Deus, Ele nos deu o que tinha de melhor. Deus entregou o seu Filho Jesus, que era santo e é, que era puro e ainda é, que era Deus e ainda é, e entregou para morrer na cruz por nós pecadores. O amor de Deus é tão grande
tão maravilhoso, tão inquestionável, que Ele nos deu o que tinha de melhor, meus irmãos, que era o seu Filho. Ele nos ofereceu aquilo que Ele tinha de mais importante. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de mais prazeroso. Ele entregou o seu próprio Filho. Irmãos, nós acabamos de cantar um hino. Meu Deus, que amor, que grande e doce amor. É um amor que nós não podemos mensurar. É uma entrega que nós não podemos calcular. Porque Deus entregou aquilo que tinha de melhor. É por isso que nós precisamos nos vergonhar diante de Deus. Nós precisamos cair diante de Deus. Nós precisamos ter nosso estado de miserabilidade diante de Deus. Porque nós não somos nada. Nada. Nós merecemos a morte. Aliás, nós merecemos ainda a morte. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, nos salvou. Nós não somos nada. E mesmo assim Deus deu o que tinha de melhor. Por amor. Pela sua graça e misericórdia. E às vezes nós arrumamos confusão à torta e à direita, odiamos qualquer um, temos revolta com as pessoas, como se nós fôssemos superiores. Irmãos, Deus nos deu o que tinha de melhor. Nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento a Deus, porque o que Ele tinha de melhor e precioso Ele nos deu. O que Ele tinha de melhor e precioso Ele fez com que morresse, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi essa visão que Lutero, Calvino e tantos reformadores tiveram. E essa visão que os arminianos não conseguem entender, porque Deus deu de graça, sem fazermos nada, sem termos a capacidade de fazer nada. Deus nos amou e nos entregou e nos salvou, sem merecermos, sem termos a capacidade de fazer nada. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus. E esse mesmo aspecto, meus irmãos, nós podemos levar para os nossos lares. Agora vai uma sugestão para os pais. Abandone um pouco esse trem chamado celular. Gaste tempo com seus filhos. Vai brincar com seus filhos. Dê o melhor de si para os seus filhos. Esse trabalho o dia todo, chega em casa, você está com esse trem na mão a noite toda. Vai ler a Bíblia com seus filhos. Vai estudar com seus filhos. Vai brincar com seus filhos. Vai correr na rua, jogar futebol. Gaste o que você tem de melhor com seus filhos. Foi esse relacionamento que Deus teve conosco. Foi esse mesmo princípio que Deus tem para conosco. Deus deu o que tinha de melhor. Vamos dar para os nossos filhos o que nós temos de melhor. Vamos amá-los. Vamos demonstrar para eles que nós verdadeiramente os amamos. Mas não é da boca para fora não, eles têm que sentir amados, protegidos. Quantos filhos hoje estão falando, pai, larga esse celular. Me dá atenção. Brinca comigo. Vamos passear. Nós, como os pais, precisamos oferecer o que nós temos de melhor para os nossos filhos. Nossa capacidade intelectual, nossa capacidade pedagógica. Nós temos que oferecer, porque Deus nos amou e nos deu o que havia de melhor. E o que podemos oferecer de melhor para os nossos filhos, meu irmão, é o Evangelho do Senhor Jesus. E para oferecermos o Evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos ter tempo para eles. Nós precisamos orar com eles. Nós precisamos ler a Bíblia com eles. Nós precisamos nos divertir com eles. Nós precisamos ensiná-los. Para oferecer um tempo de melhor para eles, nós precisamos gastar tempo com eles. Porque foi nesse princípio que Deus nos constituiu como seu povo. Amém?